Minha esposa me traiu com um chefe mais másculo, então mostrei quem manda de verdade. Eu normalmente não posto no Reddit. Geralmente só observo, leio histórias e mato o tempo. Mas isso parece algo que não consigo mais carregar sozinho. Talvez alguém por aí já tenha passado por isso ou tenha alguma perspectiva. Sinto que minha vida acabou de ser arrancada debaixo de mim. Tenho 51 anos, casado com Maria, 48 anos, há 24 anos. Temos 2 filhos incríveis, uma filha de 21 anos e um filho de 18. Ambos se formaram este ano. Minha filha terminou a faculdade e acabou de começar um estágio em um grande banco. Está indo bem. Meu filho se formou no ensino médio e entrou na faculdade. Se você tem filhos, sabe o que quero dizer quando falo que os últimos 21 anos foram um borrão de corridas para a escola, discussões sobre tempo de tela, idas à emergência tarde da noite, contas se acumulando, portas batendo, mudanças de humor adolescente, viagens silenciosas de carro após brigas, então abraços aleatórios que faziam tudo valer a pena. Não foi fácil criar 2 filhos, gerenciar um emprego de tempo integral e construir uma vida sem riqueza geracional. Tudo isso foi difícil, emocionalmente, financeiramente e fisicamente desgastante. Estávamos nos segurando juntos com a esperança de que um dia eles cresceriam e teríamos nossa liberdade de volta novamente. Nós 2 costumávamos dizer, quando as crianças crescerem, será nossa vez de novo. Tínhamos planos. Talvez viajar ou começar um pequeno negócio juntos. Definitivamente mais jantares, mais vinho, mais dormir até tarde nos fins de semana. No entanto, quando a casa finalmente ficou quieta e éramos só nós 2 novamente, algo parecia errado. No início, pensei que fosse o vazio que as crianças deixaram. Síndrome do ninho vazio, certo? Pensei que talvez Maria sentisse o mesmo. Então dei tempo a ela. A casa que costumava ser barulhenta e bagunçada agora estava silenciosa. Eu sentia falta da bagunça, das brigas entre irmãos, da música alta, até mesmo das reviradas de olhos. Mandava mensagens para minha filha sobre o trabalho dela, fazia videochamadas com meu filho sobre seus colegas de quarto estranhos. Até me inscrevi numa aula de cerâmica. Não pergunte. Lentamente, comecei a me sentir um pouco como eu mesmo novamente. Comecei a aproveitar a calma, esperando que Maria apenas se ajustasse à nossa nova vida. Mas ela não voltou. Ela se enterrou no trabalho. Sempre tinha uma reunião ou estava apenas recuperando alguns prazos. Ela geralmente trabalha até tarde pelo menos uma vez por semana, dizendo que seu papel é exigente e ela realmente tem que fazer um esforço extra para acompanhar a nova tecnologia. Ela está sempre cansada. Isso começou depois que nossa filha saiu há 2 anos e ficou mais persistente depois que nosso filho saiu. Pensei que talvez ela estivesse usando o trabalho como uma fuga. Tentei conversar. Realmente tentei. Ela disse que sentia falta das crianças. Disse que era difícil para ela deixar ir as crianças às quais havia dedicado metade de sua vida. Não foi convincente depois de alguns meses. Os olhos dela não se alinhavam com suas palavras. E comecei a me perguntar, seria apenas sobre as crianças? Avançando para ontem. Ela me mandou uma mensagem dizendo que trabalharia até tarde. Nada em comum. No entanto, isso estava acontecendo 3 vezes por semana. Eu tinha uma sensação incômoda. Decidi dirigir até o escritório dela, não para espionar, apenas para ver por mim mesmo e clarear minha cabeça. Estacionei a 2 prédios de distância e esperei. Ela disse que teria que ficar 2 horas extras. Cheguei lá 1 hora antes do horário habitual dela. Sentei lá como um idiota, bebendo café morno de posto de gasolina e tentando me convencer de que estava sendo paranoico. 20 minutos antes do horário dela, vejo o chefe dela saindo. Conheço aquele cara de vista. Ele entrou na empresa dela há uns 3 anos. Maria costumava odiá-lo porque ele era gentil com outras colegas de trabalho em troca de favores íntimos. Clássica vibe de predador corporativo. Ela dizia, prefiro sair do que trabalhar diretamente sob as ordens desse cara. No entanto, depois de alguns meses, ela parou de reclamar dele. E quando perguntei, ela disse que era tudo boato. Alguns estagiários jovens espalharam isso para derrubá-lo. Ele é apenas um chefe rigoroso que quer o trabalho feito, apenas um pouco exigente. Essa mudança me incomodou, mas não insisti. Achei que ela estava sendo madura, dando uma chance a ele. 10 minutos depois, Maria saiu. No início, pensei em ok, talvez ela tenha terminado mais cedo. Fiquei escondido. Não queria assustá-la. Ela sentou no carro dela e foi embora. Eu segui. Me senti como um perseguidor. Sim, eu sei. Eu tinha que saber. 10 minutos de direção estavam ok. Pensei que ela estava indo para casa. Então ela virou à esquerda. Nossa casa é em frente. Pensei que talvez estivesse pegando comida. 10 quilômetros depois, ela parou em um quarteirão residencial e estacionou do lado de fora de uma casa. Não um restaurante ou uma loja. Uma maldita casa. Parei a 100 metros de distância. Peguei meu telefone. Desde-me e gravei ela. Não sei o que estava pensando. Foi meu instinto. A gravação está embaçada. Mostrava ela entrando sem qualquer hesitação. Depois que a porta se fechou, dirigi passando pela casa e encontrei o carro do chefe dela na garagem. Dirigi sem rumo por pelo menos 10 minutos, como se não conseguisse respirar, sabe? Me senti tão ansioso e nauseado que tive que parar em um posto de gasolina para pegar água. Sentei no meio-fio como um fantasma. Não conseguia nem chorar. Me senti tão pesado.
medo. Então voltei para a casa dele e encontrei o carro dela ainda estacionado do lado de fora. Depois de 2 horas, ela sai sorrindo e acenando para ele. Ela voltou para casa e eu passei direto e fui para meu bar habitual. Sentei sozinho por horas. Precisava processar. Ela me mandou mensagem às 20 horas perguntando onde eu estava. Ignorei e fiquei até às 22 horas. Quando cheguei em casa, ela estava dormindo no quarto. A comida ainda estava na mesa. Deixei como estava. Subi e desabei no quarto vazio do meu filho. Quando acordei hoje de manhã, ela tinha ido trabalhar. Ela não fez café da manhã. Está mostrando sua raivinha fofa porque cheguei tarde ontem à noite. Estou em desespero. Não sei como lidar. Devo confrontá-la e exigir respostas? Fui leal por 24 anos. Troquei fraldas. Fiz jantares. Fiquei acordado durante cada febre. Dirigi através de tempestades de neve para jogos de futebol. Parte de mim quer ignorá-la. Fazer as malas e deixar um bilhete dizendo, e eu sei. Deixá-la viver com silêncio. Parte de mim quer explodir e queimar tudo. Mas então tem as crianças. Devo despedaçar a família deles? Devo arriscar transformar feriados em campos minados? Não sei. No entanto, sei de uma coisa. O casamento acabou. Se você chegou até aqui, obrigado. Antes de continuar essa história chocante, deixe seu like se você está indignado com essa traição. E nos comentários, me diga, você teria confrontado na hora ou investigado mais? Se inscreva no canal para não perder o que acontece depois. Primeira atualização. Atualização 1. Naquela noite, ela voltou tarde novamente. Não me incomodei em segui-la desta vez. Já vi uma vez e isso é suficiente. Também tinha essa evidência só por precaução. Fiquei em casa assistindo ao jogo. Ela chegou e começou a dar uma desculpa de trabalho. Respondi, e nem se incomode. Sei que você estava na casa do seu chefe. Minha calma abalou. Ela sentou no sofá esperando um confronto. Não olhei para ela e continuei assistindo ao jogo. Depois de um silêncio mortal, ela começou a gaguejar. Eu fui pegar alguns papéis importantes. Juro que saí em 10 minutos e voltei para o trabalho. Juro que estava atrasada por causa do trabalho. Olhei para ela e disse, eram os papéis? Pensei que você tivesse ido buscar a calcinha que deixou lá ontem. Silêncio. Ela não disse uma palavra. Continuei assistindo a TV. Então ela disse, por favor, desligue isso. Vamos resolver isso. Desliguei, virei em direção a ela e dei um olhar gelado. O que se seguiu foi uma tonelada de confissões, lágrimas e colapsos. Sentei-me observando o meu casamento desmoronar em pedaços, pensando, em onde diabos eu errei? Ela estava me traindo há mais de 1 ano. Ela disse, ele estava de olho em mim desde que nunca o bajulei. Então ele amoleceu e me ajudou com meus projetos. Não pude deixar de me apaixonar pela masculinidade dele, a maneira como ele comandava respeito e fazia o trabalho ser feito. Essas foram suas palavras exatas, e ainda me assombram. Honestamente, sempre senti falta dessa qualidade em você. Nunca achei que fosse grande coisa até começar a segui-lo. A masculinidade dele me deixava louca. Me fazia sentir delicada e feminina, sabe? Você não reflete aquela aura masculina e exigente. Essas foram suas desculpas sofisticadas e vazias para se relacionar com o chefe. Ela divagou sobre muitas coisas. Nessa altura, eu tinha me desligado para refletir sobre incidentes passados para ver se havia alguma pista. Houve algumas instâncias em que ela voltou do trabalho e exigiu intimidade. No primeiro dia, concordei, até me senti animado. Mas durante o ato, ela não parecia interessada. Parecia como se estivesse fazendo uma tarefa. Cerca de 1 mês antes de descobrir a traição dela, estávamos brigando por algo. Tentei conversar e resolver, mas ela não estava com humor para deixar passar. Então ela voltou do trabalho, colocou as costas no sofá e em tom exigente disse, entre. Quero que você me satisfaça. Eu explodi. Se satisfaça você mesma. Não sou seu escravo íntimo. Honestamente, esse foi o alarme que me fez pensar que minha esposa de 24 anos poderia ser uma traidora. Ela confessou que ele deu a ela a tarefa de ficar íntima comigo e depois atualizá-lo em detalhes sobre como foi. Era algum tipo de fetiche para eles. Ela estava mais animada para compartilhar os detalhes com ele do que para ter comigo. Ouvir isso me fez vomitar. Não conseguia acreditar que ela era a mãe dos meus filhos. Ela admitiu que me achava entediante e pouco ambicioso. Ela me via como alguém que mal fez alguma coisa na vida. Criar 2 filhos, pagar pela faculdade deles e pagar a casa era o mínimo para ela. Mesmo que fosse, ainda tenho orgulho do meu trabalho duro. Não contrabandei nem cometi fraude. Trabalhei muito de forma honesta para construir essa vida. Ela acha o chefe dela fascinante. Ele ganhava mais do que eu, tinha um diploma mais chique, uma casa em um bairro melhor, sendo quase uma década mais jovem que eu. Isso a fez ir de joelhos. Literalmente. Sentei-me ali imóvel, ouvindo segredos sujos. No final, ela disse que estava pronta para resolver as coisas e ir para a terapia comigo. Eu disse, e não sei se quero isso. Ela pareceu entender e disse que me daria tempo e espaço para processar. Me mudei para o quarto vazio do meu filho. Falei com meu advogado e iniciei o processo de divórcio. Enquanto isso, procurei um lugar e busquei mais detalhes sobre o chefe dela e sua família. Encontrei a esposa dele no Instagram, mas a conta dela era privada. Enviei uma mensagem dizendo que minha esposa estava se relacionando com o marido dela e que eu queria discutir os detalhes. Ela imediatamente respondeu com o número dela e pediu para eu ligar. Aparentemente, ela sabia sobre a infidelidade do marido e estava vivendo separada e estava prestes a processá-lo. Ela pediu as evidências para solidificar o caso dela. Enviei a ela antes que ela o processasse. Há mais algumas coisas na minha lista. Contar essa notícia aos meus filhos e sair desta casa o mais rápido possível. Segunda atualização. Atualização 2. Obrigado por todos os comentários e mensagens de apoio. Vou deixar os negativos de lado.
Então, finalmente entreguei os papéis à minha futura ex-esposa. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. Primeiro, me mudei para meu novo lugar. É um pequeno apartamento alugado nos subúrbios. Foi então que ela percebeu que nosso casamento tinha acabado. Até então, ela achava que eu estava apenas me acalmando. Disse: "Você realmente quer acabar com nossos 24 anos de casamento por causa disso?" Respondi: "Você deveria ter se perguntado isso antes de tirar a saia para seu chefe." Então convidei meus 2 filhos antes de me mudar. Maria pediu que quisesse ter o último jantar juntos como família antes de contarmos a verdade. Concordei, não por ela, mas pelas crianças. Queria que eles experimentassem isso uma última vez. Eles sentiram a tensão assim que entraram. Pedimos que esperassem até comermos. Os distraímos perguntando sobre suas vidas. Ao filho sobre a faculdade e à filha sobre o trabalho. Ela tinha muito que reclamar sobre seus colegas de trabalho. Finalmente, enquanto comíamos a sobremesa, demos a notícia. Eles obviamente ficaram arrasados porque não esperavam isso de nós. Nos perguntaram o motivo. Olhei para Maria e ela disse: "Questões de compatibilidade." Minha filha perguntou se eu tinha traído a mãe dela e ela disse: "Ninguém traiu ninguém. Só temos prioridades diferentes agora. Aguentamos juntos todos esses anos por vocês. Agora que vocês dois são independentes, construindo suas vidas, queremos viver para nós mesmos novamente." Honestamente, fiquei pasmo com a confiança e convicção dela. Foi tão fácil para ela convencer as crianças, ou melhor, enganá-las. Percebi uma coisa: vou ter que controlar a narrativa porque essa mulher pode virar a história contra mim a qualquer momento. Então, quando chegou a hora de informar nossos pais, assumi o controle. Contei a verdade tanto para os pais dela quanto para os meus. Ela pirou porque eu revelei o motivo real. Ela disse: "Por que você não pôde contar a eles a mesma coisa que contei às crianças?" Eu estourei. "Porque eles não são crianças e podem lidar com a verdade." Ela disse que queria proteger os pais dela da dor, mas na verdade, queria proteger sua imagem. Quem sabe, ela teria jogado em mim que eu era o motivo da separação. Para crédito dela, ela não negou quando os pais dela perguntaram. Ambos entraram em contato comigo e se desculparam. O pai dela até me visitou no trabalho e disse que eu sempre seria seu filho, não importa o que. Isso significou muito. As coisas estavam voltando aos trilhos. Então, quase um mês depois, recebi uma mensagem da colega de trabalho de Maria no Instagram. Pensei que fosse apenas uma mensagem de cortesia, mas então ela ficou sedutora. Me deixou desconfortável. Receber atenção feminina nessa idade depois de tantos anos. Ela me convidou para um café. Eu estava relutante, mas ela me fisgou dizendo que tinha ouvido muito sobre mim da minha futura ex-esposa. Concordei principalmente para ver o que ela tinha a dizer sobre Maria. Acabou sendo proveitoso. Ela me contou sobre a linha do tempo exata do caso. Confirmou que era verdade que Maria o desprezava inicialmente e ele era duro com ela, dava prazos apertados, criticava desnecessariamente o trabalho dela, mas então ela se atraiu pela toxicidade dele. Ela disse que antes de Maria entrar no caso, ela ficava obcecada com minhas habilidades nas preliminares e se gabava para as garotas do trabalho, e isso a intrigou a me abordar. Disse: "Agora que vocês dois estão se divorciando, pensei que talvez eu também pudesse experimentar suas habilidades." Isso me fez corar. Disse que avisaria quando estivesse pronto. Naquele fim de semana, estava me sentindo solitário. Ok, não muito orgulhoso. E mandei mensagem para ela. Em 1 hora, ela estava no meu apartamento. Fizemos isso apaixonadamente. Inicialmente, parecia muito estranho estar com uma mulher diferente depois de tantos anos. Mas ela era muito flexível. Antes de sair, ela me perguntou se eu queria manter em segredo ou ela poderia contar para outras pessoas. Ela quis dizer principalmente Maria. Eu disse: "E não me importo. Ela pode fazer o que quiser." Na sequência, recebi uma ligação irritada da futura ex-esposa gritando comigo: "Como você ousa se relacionar com minha amiga?" Eu ri e disse: "São necessárias 2 pessoas para fazer isso. Não devo satisfação a você, mas gostaria de informar que foi ela quem me abordou." Aparentemente, ela ficou intrigada com minhas habilidades nas preliminares. E sabe o que ela disse? Ela teve um tempo incrível. Ela me cortou dizendo que não queria ouvir minha história nojenta e exigiu que eu não encontrasse a amiga dela novamente. Eu disse que era um homem livre e podia fazer o que quisesse. Ela desligou. O processo de divórcio está em andamento. Estamos dividindo os bens em casa, poupanças, investimentos. Ela está lutando para ficar com a casa como herança para as crianças. Vamos ver no que isso vai dar. Atualizarei. Terceira atualização. Atualização 3. Faz 1 ano desde que peguei minha ex-esposa traindo. Honestamente, parece um sonho febril agora. Então, aqui está o que vem acontecendo. Continuei minha situação de amigos com benefícios com a colega de trabalho da ex-esposa. Vamos chamá-la de S. Mantivemos as coisas casuais, sem compromisso. Apenas 2 adultos encontrando conforto. Então, alguns meses depois, outra colega de trabalho, D, me mandou mensagem me convidando para sair. Respondi como ela achava que eu gostaria de encontrá-la. Ela disse que ouviu de S que estávamos nos vendo. Imagino que S não economizou nos detalhes e ela também queria experimentar minhas habilidades. Eu disse: "Sabe, você é 12 anos mais nova que eu." E ela disse que gostava de homens mais velhos. Até S é uns 8 anos mais nova que eu. A propósito, essas 2 mulheres são solteiras. S é mãe solteira enquanto D nunca se casou. Recentemente terminou com o namorado. Disse a ambas que não esperava lealdade de mim. S disse que sua situação não permite que ela entre em um relacionamento comprometido. Ela tem uma filha pré-adolescente para lidar, então estava melhor assim. D também é um desastre emocional, terminando as coisas com o namorado de longa data. Talvez eu seja o rebote dela ou uma
fuga. Não me importo. Estamos todos conseguindo o que queremos neste momento e isso é tudo o que importa. Como esperado, a notícia chegou à minha ex-esposa e ela explodiu. Me ligou novamente em modo de fúria total, gritando: pare de se relacionar com minhas colegas de trabalho. Eu apenas ri e disse: você não pode me controlar. Você não é mais minha esposa. É divertido vê-la queimando. Essas mulheres, SD, se certificaram de que a ex-esposa soubesse toda vez que me viam. Não foi mesquinho da minha parte. Simplesmente não as impedi. Se elas queriam que ela sentisse as consequências de suas ações, essa é a decisão delas. A ex-esposa odiou isso. Não suportava a ideia de que suas amigas do trabalho estavam se relacionando com seu ex-marido. Uma vez ela me mandou mensagem, e elas se viraram contra mim por desejo carnal. Me dão olhares de lado. Sussurros de que é minha perda. Não tenho mais ninguém em quem confiar emocionalmente. Deixei no visto. Não sei o que está acontecendo com as mulheres no círculo de Maria, mas parece que fui recrutado para alguma fantasia de vingança pela qual nunca me inscrevi. Recentemente, uma de suas amigas próximas do ginásio me abordou perguntando se eu estava interessado em explorar isso com ela. Fiquei atordoado. Disse diretamente: não. Caramba, ela era casada e recentemente teve um bebê. Essa é uma linha que não vou cruzar. Perguntei se o marido dela sabia que ela estava me enviando aquelas mensagens. Ela riu. Claro que não. Pensei que talvez pudéssemos manter isso discreto. Ainda tenho que decidir o que fazer. Quero dizer, vivi a traição e sei como é ser mantido no escuro. Não decidi, mas uma parte de mim quer contar ao marido dela. Ele merece saber o que está acontecendo pelas costas dele. O que vocês sugerem? No lado pessoal, o divórcio está selado. Minha ex-esposa ficou com a casa. Ela pressionou muito por isso. Disse que queria que permanecesse como herança para as crianças. Deixei ela ficar com isso. Não queria brigar por tijolos e paredes quando a alma da casa já tinha morrido. O resto da divisão foi 65-35 entre mim e ela. Ela continuou seu pequeno conto de fadas com o amante por um tempo após a separação dela. Como esperado, essa fantasia logo se desgastou quando ele foi duramente atingido no divórcio. A esposa dele o processou pesadamente, levou metade de seus bens e a casa na qual ele se relacionava com as amantes. Ela não estava trabalhando, tinha uma criança pequena e evidências sólidas sobre a traição dele. Então o tribunal ficou do lado dela em tudo que ela exigiu. Junto com os bens, ela recebeu um grande cheque de pensão. Também ouvi que ela exigiu a propriedade ancestral dele também, chantageando para vazar sobre o caso no escritório ao RH. Isso lhe custaria o emprego. Karma servido bem quente. Recentemente, a ex-esposa mudou de empresa. Disse que estava cansada do estresse, sussurros e julgamento silencioso. Sem amigos naquele escritório. Até o amante pegou uma transferência para um estado diferente. Não conseguiu lidar com o calor e a fofoca. O escândalo cozinhou os dois. Neste verão, meu filho me visitou durante as férias. Disse que sabia a verdade sobre o divórcio. Não escondi nem o envenenei. Disse que as pessoas fazem escolhas e suas vidas se moldam de acordo. Ele não estava falando com a mãe dele. Disse que levaria tempo para aceitar a realidade dela. Ele informou a irmã sobre isso e ela ligou para me ver. Ela ficou magoada, mas não odiosa com a mãe. Disse que a mãe dela contou que eu estava me relacionando com as amigas do trabalho dela e por isso ela saiu da última empresa. Eu disse: todo mundo tem o direito de viver. Ela exerceu o dela e estou fazendo o meu. Não descarreguei os detalhes gráficos. Queria que eles tivessem espaço para formar seu próprio entendimento, não forçá-los a escolher lados. Mas ambos apareceram para mim de maneiras silenciosas. Mensagens, visitas, compartilhando memes, perguntando se estou comendo o suficiente. Não esperava isso. Significou o mundo. Minha filha recentemente foi promovida a um cargo de tempo integral. Tenho orgulho de sua determinação, mesmo que nem sempre entenda metade do jargão que ela solta. Meu filho está em tecnologia e já está falando sobre estágios e trabalhos paralelos. Me faz sorrir quando ele se empolga com algum novo projeto. Não estou curado. Não completamente. Mas também não estou quebrado. Para qualquer um que esteja passando por traição, saiba apenas que a dor diminui. Você não vai esquecer, mas vai superar a parte de si mesmo que implorava por respostas que não precisava. E um dia, quando o seu telefone tocar e for alguém que te quer sem uma agenda, sem mentiras, não parecerá vingança. Parecerá paz. Atualizarei se mais alguma coisa se desenrolar.